E aí, vamos falar, enfim, do que tem que ter no registro de enfermagem, que esse é o mais importante. Primeiro, a primeira coisa que tem que ter no registro de enfermagem é o dia e a hora que você está escrevendo aquilo, porque exatamente para avaliar o que aconteceu no período de tempo que outra pessoa foi ler, ou se é de muito tempo atrás, de pouco tempo atrás, de quanto tempo esse paciente está internado. Então, esse registro tem que ter. Outra coisa que sempre tem que ter é a identificação de quem escreveu aquelas informações. Então, sempre tem que ter a assinatura do enfermeiro ou do técnico que realizou o registro de enfermagem em si. E tem que ter também a identificação profissional desse paciente. No nosso caso, o Corém, que todo profissional de enfermagem tem, da equipe, tanto técnico quanto enfermeiro. Então, isso tem que ter. Pode ser usado carimbo, é opcional, é mais fácil também, mas é opcional. Mas se tiver o nome do profissional e o registro, ele está valendo e sua assinatura. Outra coisa, como o paciente chega para você, ou aonde ele está, ou com quem ele está acompanhado, como ele está andando. Então, essas são as primeiras informações que a gente tem que ter no registro de enfermagem. E são as mais importantes, porque assim que você aborda o paciente, assim que você chega perto do paciente, você já consegue ver algumas dessas informações. Então, por exemplo, caso ele esteja na enfermaria cirúrgica, você vai falar que é um paciente que está internado há tantos dias, por exemplo, há 7 dias na enfermaria cirúrgica, se ele está acompanhado ou não, como é a locomoção dele, então, deambula com auxílio, se ele não deambula, se ele é restrito ao leito, porque essas informações são importantes para a próxima pessoa que chegar e vir o paciente, identificar que ele teve algum problema relacionado à locomoção, ou seja, se um dia ele estava deambulando e o outro ele não estava, é porque aconteceu alguma coisa nesse período. O que aconteceu? Vamos investigar, diversos motivos pelo qual ele pode ter perdido essa capacidade de se locomover. O nível de consciência, e eu tô falando do famoso lote, que a gente deve evitar sempre, então é muito importante escrever que ele está lúcido, orientado no tempo e espaço, ou não está lúcido, está letárgico, ou não está acordado, depende da condição do paciente. Humor e atitude, ou seja, como ele te recebeu, se ele é cooperativo, se ele é responsivo, se ele não tá afim de conversar. Claro que não dessa forma, mas é importante escrever como é que ele te recebe, como é que ele te responde. Outra coisa é a higiene, a nutrição e a pele. Quanto à higiene, a gente observa quando a gente chega. Então, o leito tem algum cheiro de urina, se tem cheiro de fezes, se ele está limpo, se ele está sujo. Na relação da nutrição, muito relacionado se ele aceitou a dieta ou não aceitou a dieta, se ele está ingerindo líquido, que tipo de líquido que ele está ingerindo. E relacionado à pele, sobre hidratação, se está ressecada, se não está, se está íntegra e se não está. Algumas dessas informações a gente só vai coletar no exame físico, né? E aí essa parte é para depois. Então, nesse momento, todas essas informações relacionadas a queixas serão sempre relatadas. Então, é muito importante que isso esteja descrito no seu registro de enfermagem, que ele relata para você, porque o que ele relata para você pode ser muito diferente do que você observa ao longo do exame físico e ao longo do que ele vai apresentar para você durante o plantão, durante o dia. Então, isso é muito importante que essas informações estejam bem escritas e dizendo que são relatadas. Uma coisa que gera muita dúvida na questão sobre eliminações, tanto vesicais e intestinais. Eu sempre costumo dizer que se você não viu o paciente fazendo, ele relatou para você. Se ele relatou para você, ele relata da forma que ele acha que é normal, que ele acha que sempre acontece com ele. Então, na maioria das vezes, a gente fala que relata se está presente ou se está ausente. Evita colocar coloração, aspecto, odor. E caso ele relate que esteja com odor fétido, isso é relato, você não observou. E caso você observe, isso está no seu exame físico. Quanto às queixas de dor, é importante a gente sempre usar a escala verbal de dor, que é a EVA, e aí fazer de 0 a 10, né? Perguntar a esse paciente como está essa dor, relacionada com algumas outras dores que ele já teve, e aí isso é importante estar descrito. E aí,
Por exemplo, para um paciente que está internado na cirúrgica feminina, é importante se você orientou ele, se ele está fazendo jejum, se foi feita coleta de exame de sangue, por exemplo, e essas informações também devem estar relatadas que o paciente foi orientado. E o exame físico, ele tem algumas características peculiares, e aí eu estou falando do exame físico que é cefalocaudal, e que ele vem cabeça, tronco, membros, características particulares de cada parte do corpo. Isso tem que estar muito bem descrito, isso tem que estar muito bem organizado as informações, porque é nessa parte que a gente vê quais são as alterações, né? Então, por exemplo, se um paciente hoje apresenta para você ritmo cardíaco regular e amanhã apresenta um ritmo cardíaco irregular, é porque nesse tempo aconteceu alguma coisa e que isso pode ser identificado no exame físico, deve ser relatado e deve ser passado também na passagem de plantão e aí tomar as devidas providências necessárias para isso. O exame físico é uma das partes mais importantes da nossa evolução, porque ele vai caracterizar o paciente em si. Então, tudo que você observou naquele paciente, você viu, então você tem certeza do que você está vendo. Essas informações são extremamente importantes. E aí, depois do exame físico, a gente fala sobre os sinais vitais, que também são muito importantes. E aí, pressão arterial, HGT, frequências respiratórias, frequência cardíaca. É muito importante, alguns lugares, ou enfim, no Antônio Pedro principalmente, existe uma ficha separada para anotação dos sinais vitais. Mas é muito importante também que ele esteja relatado no registro de enfermagem e na evolução em conjunto, mesmo que ele tenha uma rotina separada de sinais vitais. Por exemplo, se ele afere sinais vitais de 6 em 6 horas, ele geralmente tem um instrumento separado. Mas no momento da sua evolução, no momento da sua prescrição, esses dados têm que ser muito bem descritos. E aí, depois do nosso exame físico, a gente vai ter os cuidados realizados com esse paciente. Então, que ele deve ser descrito também quais os procedimentos que você fez durante. Então, durante o exame físico, né? Por exemplo, caso tenha um curativo para fazer, uma troca de dreno, um curativo cirúrgico para ser realizado, você precisa descrever como você encontrou esse curativo e aí o aspecto dele externamente, se ele estava limpo e seco, se ele tinha secreção, se ele tinha odor. E aí, ao abrir o curativo, você precisa descrever o que você está vendo, se a secreção, como é que é essa secreção, de que forma ela se apresenta para você. E aí, depois, você precisa também descrever como você realizou o curativo. Se você utilizou algum medicamento, se você utilizou alguma técnica, se durante a expressão saiu secreção, não saiu secreção. Então, tudo isso é importante estar muito bem descrito. Por quê? Porque quando outra pessoa ler a sua evolução, ela vai identificar quais foram as características antes dela ver aquele curativo. Então, ela vai ter um comparativo, ela vai ter uma comparação do que ela viu, do que ela está vendo naquele momento e do que alguém viu antes dela. E além disso, como eu falei da sistematização da enfermagem, tem a continuidade. Então, por exemplo, se no primeiro curativo você só utilizou soro fisiológico, no segundo, ela pode avaliar que tem uma necessidade de usar hidrogel, por exemplo, ou que tem a oportunidade de usar o Protosan. E isso é importante estar relatado porque a outra pessoa tem que dar continuidade ao que você fez ou mudar de atitude em relação ao que foi encontrado naquele momento, naquela situação. E é muito importante também caracterizar o que você está vendo. Então, se você está vendo eliminações vesicais, por exemplo, identificar cor, qual é se tem odor, qual é a quantidade, isso tudo tem que estar descrito porque mais tarde ele pode apresentar, por exemplo, retenção de urina, ele pode apresentar urina em excesso, poliúria, né? E aí isso tem que estar descrito. Vai ter os cuidados realizados com esse paciente. Então, o que você fez com esse paciente? Se você orientou quanto ao exame, você orientou quanto à cirurgia, você orientou quanto à deambulação, você orientou quanto à importância de ingerir a dieta corretamente, ou a importância da alimentação saudável, tudo isso tem que ser anotado, ou até mesmo informações sobre a alta. Se esse paciente está de alta, isso também tem que ser relatado, e aí quais foram as orientações, no caso de um paciente cirúrgico, que você deu para ele quando ele for para casa, como é que ele vai realizar o curativo, por exemplo. E aí elas devem ser anotadas sempre após
imediatamente após o cuidado que você realizou. Como eu falei anteriormente, não pode ter rasura, não pode pular linha, não pode deixar espaço, não pode ser de lápis e nem ter corretivo. Tem que ser muito clara, tem que ser legível, tem que ser objetiva e tem que utilizar a linguagem da enfermagem, sim. Então, a linguagem técnica da enfermagem deve ser utilizada, não deve ser utilizada em linguagem informal. Isso não cabe nesse momento. Ele é um registro legal, ele é um registro que comprova os cuidados que você fez. Então, é muito importante que esses dados estejam numa linguagem que seja técnica. É importante também que você avalie a resposta desse paciente aos cuidados que você fez. Então, se esse paciente compreendeu os cuidados, se ele realizou o que você orientou, ou se o que você orientou, na verdade, o que você fez, a intervenção que você orientou, não teve efetividade nenhuma e você teve que mudar os cuidados, por exemplo. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo a minha referência, que foi um guia do COFEM relacionado ao registro de enfermagem. É um guia do COFEM que é muito completo, tem todas essas informações. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E também vou deixar embaixo um modelo de evolução da enfermaria cirúrgica do Antônio Pedro, um modelo de evolução do pré-operatório e um modelo de evolução do pós-operatório. Que pode servir de base para os alunos e para outras pessoas que estejam vendo esse vídeo. É isso, muito obrigada.